Bom dia, feliz ano novo. Hoje é dia 1º de janeiro, o ano para o qual estamos nos preparando começou. E aqui na nossa escada, na nossa jornada das forças zodiacais pelo corpo, estamos no 8º degrau, referente às forças de Leão, formadoras do coração e correspondentes no ano ao mês de agosto. Agosto costuma ser aquele mês longo, arrastado, em que as novidades já se arrefeceram e a gente precisa buscar um entusiasmo a mais para continuar. A proposta aqui é que a gente se ancore às forças do coração, nas forças de Leão, para seguir com esse entusiasmo flamejante, que é a frase da constelação de Leão. Como está meu coração? Como está seu coração? Assim como na respiração nós temos a inspiração e a expiração com uma pausa entre elas, no pulso cardíaco nós também podemos perceber que há sístole e a diástole e entre as duas há uma pausa. A gente pode pensar nessa pausa como um tempo fora do tempo, um tempo presente, um tempo de realinhar a cada batida do coração os nossos passos com o nosso karma, com o nosso destino. É forte e bonito pensar assim, não é? Se a gente aceitar, como a gente disse lá na aula 2 de Aquário, que são as panturrilhas que fazem todo o bombeamento do sangue, dos fluidos do nosso corpo, o coração fica com a função do ritmo, de manter esse ritmo. Como anda o nosso ritmo? Minha proposta hoje é fazer um exercício desse nosso pulso, desse nosso ritmo solar que bate no nosso chakra cardíaco, no coração. Vamos com os dedos aqui na jugular, sentir o pulso um pouquinho, só sentir, sem criar julgamentos a respeito dele. E aproveitar esse momento para fazer aquele silêncio do começo de cada aula. Um silêncio que se conecta ao ritmo do coração. Vamos fazer a nossa contagem? Do 30 a 0, 3 vezes regressivamente? Vamos lá. Agora, vamos nos levantar e fazer algum exercício dentro da limitação de cada um, de cada uma. Não é para queimar calorias, é só para dar uma acelerada no metabolismo e a gente poder comparar como fica o nosso pulso. Vamos lá, com energia de começo de ano. Eu proponho aqui um polichinelo, bem simples, que todo mundo sabe fazer. Vamos fazer isso por alguns segundos. Sentar novamente e
testar lá na jugular como anda o nosso pulso depois dessa atividade. Aproveitar para sentir também a temperatura, como fica a nossa temperatura do corpo, como fica a movimentação de energia. Depois de um exercício tão simples, aproveitar esse pulso que traz um entusiasmo, não traz esse entusiasmo que falamos de leão, parece que permeia todo o corpo, e aproveitar para lembrar, puxar da memória, né, de virgem que nós vimos ontem, momentos bons. A gente costuma achar que trabalhar a biografia é ficar ali lapidando momentos difíceis. E muitas vezes esse exercício de trazer movimento e alegria para o corpo e com isso puxar momentos de entusiasmo da nossa infância, da nossa adolescência e, por que não, da nossa vida adulta também, é um exercício potente de trazer esse entusiasmo, esse movimento para a nossa vida. Na medicina Ayurveda, na marmaterapia que eu tenho estudado e contado um pouquinho para vocês, um dos marmas mais importantes, como vocês podem imaginar, aqui no centro do peito, é o Hridaya. Hridaya em sânscrito seria o coração, mas também o coração como sede dos 3 aspectos mentais. Em sânscrito se chamam Sattva, Rajas e Tamas, ou transcendência, verdade, Rajas como agitação, apego, e Tamas como essa inércia, condensação, que são os estados da nossa mente. Se a gente fizer essa conexão, a gente pode entender que tanto para o Ayurveda, assim como a medicina tradicional, contemporânea, tem cada vez chegado mais perto disso, da força da conexão do coração com a mente. A antroposofia traz uma proposta muito bonita de permear todos os nossos pensamentos do sentir do coração. É um desafio, não é? Que cada pensamento nosso seja permeado de sentir o quanto isso mudaria os nossos pensamentos corriqueiros do dia a dia até os mais profundos. O coração, até intuitivamente, é o centro do amor. Vou pensar um pouco no meu coração, como ele tem dançado esse ciclo da vida, morte e vida. Como ele tem honrado essas forças de expansão que querem viver o mundo e de sucção, de trazer o mundo para dentro de mim. Como ele tem honrado as pausas. Se a gente pensar no leão, as forças do leão enquanto arquétipo, o leão não trabalha insistentemente de sol a sol como a formiga, por exemplo. O leão trabalha com explosão e pausa, explosão e pausa. Já pensou nisso? É como aquela música do Gilberto Gil que eu adoro, Drão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura. Sou péssima de cantar, mas a intenção é trazer essa imagem linda do Gil, do morrer para germinar. A própria semente se entrega, né, em sacrifício à terra para que brote a planta. Da mesma forma, no leão, a gente faz a transição desse sacrifício, se a gente pensar no sacro ofício, no ofício sagrado, a transição desse sacrifício do ir para o mundo para a coragem do coração. Né? A transição aqui, né, do pensar permeado por esse sentir e essa coragem que vai levar ao sacrifício, no ofício, no fazer sacro, sagrado. Bonita essa imagem. O quanto a gente tem feito isso no dia a dia, nas pequenas coisas e nas grandes. O coração é o centro, né? Não só do nosso corpo, assim, físico, o centro físico ali da estrela de 5 pontas que é o nosso corpo, se a gente pensar, né, na cabeça e os 4 membros como as 5 pontas da estrela, o coração é esse centro. E intuitivamente, quando eu falo eu boto a mão no peito, né, não boto na cabeça nem na barriga,
porque o nosso centro, o nosso eu mora aqui no coração. Como eu tenho tratado esse centro? Eu tenho escutado ele? Eu tenho tido momentos de silêncio, suficientemente silenciosos para escutar esse centro, para dar ouvidos a ele? Por outro lado também, se a gente pensar no rugido do leão, o que esse rugir desse nosso leão interno diz? A gente tem dado ouvidos a ele? A gente pensar na nossa caixa torácica como essa grande gaiola que protege o coração, que rugido tem reverberado daqui? Essa gaiola ela tem protegido ou tem de alguma forma enjaulado todos esses anseios, esse entusiasmo que moram aqui no nosso coração? O leão também tem o faro aguçado. É curioso porque no ser humano o nosso olfato é muito menos desenvolvido, substituído pelo nosso pensar, pelo nosso intelecto. Mas a gente tem um faro até mais intuitivo do que literal, mais metafórico do que literal. Esse faro, como anda o nosso faro? Como anda o seu faro? Para as coisas, para a vida, para os caminhos. Eu tenho tido, você tem tido coragem de se colocar na relação certa com o seu próprio caminho, com o seu próprio karma? Tá seguindo esse faro? Ou tá fingindo que não tá sentindo? Leão também é o símbolo da realeza, né? Remete a soberba, orgulho. Esse é o grande ponto fraco, né? Dos leoninos, das pessoas nascidas sob o signo solar de leão. É bem conhecido esse ponto fraco do orgulho, da soberba. Nesse ponto a gente pode se perguntar, como anda o meu rei leão interno? Ele é um déspota, um tirano autocentrado que vê tudo à volta em autorreferência, como se estivesse no centro do mundo? Ou é um fantoche dos interesses externos que se deixa manipular facilmente? Ou sou realmente um soberano, o rei da minha selva, né? Com parcimônia, com justiça, com ponderação dos pontos de vista em relação ao meu, em igualdade, que é o que um grande soberano faz, né? Que é esse servir. Eu tenho servido. Qual é o tamanho do meu reino? Pode ser o tamanho aqui do meu corpo, da minha casa, da minha família, até onde ele se expande, né? Tudo até onde a vista alcança, como diz a Bíblia, como diz a simbologia do filme do Rei Leão. E finalmente, a grande virtude das forças zodiacais de Leão é a compaixão. Como anda a minha compaixão? Eu consigo equilibrar com humildade, coragem e compaixão aqui nesse centro? Porque só a compaixão leva à liberdade. Sabe, aquela liberdade que começa onde a liberdade do outro termina, passa muito por aí. Achar um caminho possível, pessoal, de autorrealização, como um rio que vai fluindo por entre as liberdades alheias, nutrindo-as, sem alagá-las, sem secá-las, sem tomar as águas dos outros rios para si, num fluxo. Leão, entusiasmo flamejante. É com essa energia que nós vamos hoje para o primeiro dia do ano. Quando eu era criança, tinha uma mandinga, uma simpatia que dizia que tudo que a gente faz no primeiro dia do ano, a gente vai fazer o ano inteiro. O que era muito frustrante, porque o primeiro dia do ano era sempre férias, feriado, sol, verão, e nem todos os dias eram assim. Mas a gente pode pegar essa brincadeira de criança e levar para o nosso ano com essa imagem de o que eu cultivo nesse dia, verão, ensolarado, de festa, de feriado, que pode se manter para permear todo o meu ano, para chegar lá no mês de agosto, que é um mês referente a essa força zodiacal, um mês de inverno, de introspecção, de frio, e achar dentro de mim esse calor do sol do verão de janeiro, do dia 1º de janeiro. Com essa intenção, a gente vai hoje para o dia, anota os insights, anota os sonhos, faz perguntas, aproveita essa virada de ano, essa fenda no tempo, para também se permitir fazer as perguntas que precisam ser feitas, estar atento, acordado para as respostas. Te espero amanhã. Um beijo.